Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um momento com Deus. E hoje, como sempre, nós estamos aqui trazendo algo da parte de Deus para a tua vida. Hoje um assunto muito interessante, muito bom e um assunto que tem trazido até mesmo muita dúvida na mente e no coração de muitas pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas que tem tido dúvida em relação a esse assunto. Até mesmo dentro das próprias igrejas, até mesmo dentro da própria escola bíblica, nós encontramos pessoas que ainda têm essa dúvida dentro de si e até mesmo, por incrível que pareça, até mesmo entre lideranças a gente encontra alguma dúvida relacionada a esse assunto. E para você ter ideia, esse assunto aqui, essa conversa aconteceu justamente com dois líderes da igreja, para você ter ideia. Quanto mais nos nossos dias, né? Mas essa conversa vai se desenrolar aqui, onde Paulo e Pedro, eles mostram aí duas visões, né? Também ali chegando Tiago, você pode ler a carta de Tiago, que é uma carta diferenciada. Dias desses a gente vai estar estudando também sobre Tiago, mas aqui Paulo e Pedro eles mostram aqui duas visões bem interessantes, mas o que prevalece para nós no caso é aquilo que Paulo tem trazido, né? Trazendo a graça de Deus. Lembrando que Pedro foi aquele que pregou diretamente para os gentios, por isso que a gente vai encontrar assim, umas cartas diferenciadas. Ele traz sim, claro, graça, mas ele chama ali mais para o assunto relacionado aos gentios, tá bom? Se você está chegando agora, você pode entrar, você pode estar compartilhando com outras pessoas. Deixe aí seu like, deixe aí seu comentário também no final dessa transmissão. A gente vai ler seu nome, a gente de repente vai estar orando por você, você que quer receber oração, deixa aí seu pedido de oração, tá bom? Deixa a causa, a gente vai estar aí orando pela tua vida, orando de repente pela tua família, enfim, não sei qual a condição que você está passando, qual a situação que você tem vivido, mas nós temos um Deus que é acima de todas as coisas, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Gálatas capítulo de número 4 da palavra do Senhor nos fala a respeito exatamente desse assunto que nós vamos estar abordando hoje, tá? Gálatas capítulo 4. Para você encontrar Gálatas, você passa pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai encontrar Atos, você vai encontrar Romanos, você vai encontrar 1ª, 2ª aos Coríntios, aí você vai encontrar Gálatas, tá bom? Fica entre 2ª aos Coríntios e Efésios, aí fica fácil você encontrar, né? Você vai encontrar a carta aí de Paulo aos Gálatas. Porém, de repente você vai pensar assim, mas é aos Gálatas. Não, essa carta você pode direcionar ela para todas as igrejas, porque essa é exatamente a ordem dele, porque isso são coisas que aconteceriam também em outras igrejas e justamente isso que nós estamos comentando agora. Bom, mas diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Aqui o apóstolo Paulo ele faz um breve comentário, porque no contexto ele vai expressar um pouquinho a respeito tanto de Ismael como também de Isaac. E quando ele fala assim a respeito do fato de alguém ser herdeiro, né, ele está falando justamente das promessas, porque uma questão que acontecia naquela época, principalmente quando Abraão ele diz assim para Deus, quem é que vai ser o herdeiro da minha casa? É somente o Damasceno, que é na verdade o criado. Deus disse para Abraão, não vai ser o criado seu herdeiro, você vai ter um filho. Então chega Ismael, que também na verdade não seria diretamente o filho de Abraão com Sara, mas simplesmente de Abraão com Agar. E Deus disse, não, ainda não é o herdeiro. E tempo depois então o Senhor entra com providência ali com Isaac, que realmente aquele passa a ser o filho da promessa. Mas quando isso traz, na verdade, claro, para as nossas vidas, Paulo também está mostrando algumas coisas no sentido espiritual, porque olha só o que ele está dizendo. Depois ele vai comentar um pouco mais coisas a respeito desse assunto relacionado a isso, mas olha só o que ele está dizendo. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, por que ele usa a expressão menino? Ele usa também essa mesma expressão menino, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele diz assim, quando eu era menino, ou seja, ele está falando de pessoas inconstantes, que não têm certeza exatamente daquilo que querem. Ele diz assim, quando eu era menino, pensava como menino, escorria como menino, fazia as coisas de menino, mas quando passei a ser homem, deixei de lado as coisas de menino. Ou seja, ele está falando a respeito de maturidade. Então, quando o apóstolo Paulo ele trata exatamente a respeito disso, ele diz assim, olha, mas está debaixo dos tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, então nós entendemos que o Pai, ele diz que há um tempo determinado e há um tempo programado para todas as coisas. O que nós entendemos, querido? Que o Senhor também, naquele tempo, também naquela época, tinha um plano, tinha um propósito. Ou seja, o povo vivia também, claro, debaixo da lei,
O povo vivia também, claro, debaixo da servidão, porém haveria um tempo, porque isso já foi profetizado bem antes da lei chegar, porque isso já havia sido profetizado lá no Jardim do Éden, quando Deus diz que da semente da mulher sairia alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e é justamente isso. Mas olha só, vamos aqui para o nosso estudo bíblico de hoje. E ele diz assim: mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, debaixo da lei, debaixo do qual o apóstolo Paulo mesmo usa essa expressão quando ele diz lá em Romanos, debaixo do qual os homens se sujeitaram, pelo fato de estarem servindo ali algo, né? Eles estarem se colocando como servos do pecado, né? Porque eles se entregaram, na verdade, ali à servidão, né? Opa, deixa eu achar aqui meus acompanhadores. Então, eles se colocaram debaixo da servidão, debaixo de um jugo, né? Então, ele mesmo disse, a criação geme, ele mesmo disse, o espírito geme, ou seja, nós entendemos que estavam debaixo, né? E por que eles gemiam, na verdade? Justamente porque lá no começo, Adão já foi inconstante e Eva já foram inconstantes. Então isso veio sendo gerado, é como que uma bola de neve, né? A coisa veio rodando até chegar nos nossos dias, quando justamente até o Espírito, como o apóstolo Paulo mesmo diz, até o Espírito geme pelo qual o homem se sujeitou. E como o Espírito Santo está no homem, então o Espírito Santo se entristece por muitas outras coisas. Mas olha só, continua dizendo aqui a palavra do Senhor. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora eu vou comentar algo aqui com você a respeito disso. Algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender exatamente essas coisas. Bom, veio Jesus na plenitude dos tempos, tudo bem. Agora, quando ele diz assim, nascido de mulher, claro, muitas pessoas até comentam sobre o fato de Jesus ter nascido de ele ter nascido de uma virgem, né? Ele nasceu de uma virgem, sim, claro, perfeito, mas a mãe dele não permaneceu virgem para sempre, claro. Depois Jesus teve irmãos, Tiago, Judas era irmão de Jesus, não o Iscariotes, tá? Judas da carta lá antes do Apocalipse. Judas e outro eram irmãos de Jesus, enfim, mas Maria e José tiveram uma família normal. Simplesmente o filho primogênito, que é Jesus Cristo, nasceu de uma forma excepcional, nasceu de uma forma especial. Os outros em relacionamento de marido e mulher, porque isso era muito comum, claro, todo marido e mulher se relacionam e tem filhos, é natural, tá bom? Então, ele veio, né, ao mundo, ou seja, ele veio ali nascido de mulher, nascido de Maria, nessa plenitude dos tempos aí, em que o Senhor entregou justamente Jesus Cristo para cada um de nós, mas ele veio fazendo o quê? Ele veio tirando a lei? Ele veio aniquilando a lei? Não, de certa forma não. Algumas pessoas, e é justamente essa dúvida que muitas pessoas têm. Pastor, mas Jesus não veio tirando a lei? Não. Pastor, mas eu já ouvi falar que a lei foi aniquilada. Olha, dependendo do tipo de maneira que a gente se expressa, dependendo da palavra que se usa, as pessoas podem entender alguma coisa. Então a gente procura tomar assim, muito cuidado naquilo que a gente ministra e a maneira com que realmente essa palavra chega ao coração de muitas pessoas. Quando nós falamos a respeito dessa lei ser aniquilada, é como, por exemplo, tem pessoas que olham para o final de tempos, elas imaginam, sabe o quê? Que, por exemplo, a pessoa má, ela vai ser aniquilada, ou seja, ela vai parar de existir de forma nenhuma. Ela vai ter, de certa forma, entregue diante do Senhor, porque todos são eternos, seja com Deus, seja sem Deus. Eterno todos são, vocês podem ter certeza disso. Então, ou eternidade com Deus, ou eternidade, né, com o adversário. Mas a questão é que, querido, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para aquilo que Deus ele tem exatamente para as nossas vidas, o que nós entendemos? Que Jesus ele veio debaixo da lei, servindo ali como os costumes da lei, e é exatamente por isso que nós entendemos, e algumas pessoas elas têm dificuldade, que é a seguinte: olha só a dificuldade que muitas pessoas têm. Pastor, eu vou entregar meu filho, por exemplo, para consagrar ao 8º dia. Pastor, tem que ser 8º dia. Por que tem que ser 8º dia? Não, porque Jesus, ele foi consagrado ao 8º dia. Não diz que Jesus foi consagrado ao 8º dia, de forma nenhuma. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Ao 8º dia, a mulher nem poderia comparecer ao templo, porque ela estaria na condição de imunda ainda. Então,
Nós comentamos até, houve até mesmo casos aqui de pessoas que vieram para apresentar. Eu respeito, claro que eu respeito, eu sempre vou respeitar a opinião de quem quer que seja. Mas o concordar, bom, nem sempre eu vou concordar. Eu concordo com aquilo que a Bíblia está escrito. Fugir daquilo que está escrito, pelo menos da minha parte, não há concordância. Mas, por exemplo, vamos aqui. Jesus ele foi apresentado sobre a lei, conforme o costume da lei. Agora, deixa eu voltar aqui, conforme o costume da lei. Deixa eu falar uma coisa para ti. Nós vivemos debaixo da lei? Não. E por que a criança tem que ser apresentada ao 8º dia conforme o costume da lei, se não vivemos na lei? Você entende? É a sutileza das palavras, mas nós precisamos ali estar apegados aos detalhes. Então, bem por aí. E quando nós apresentamos as crianças ao Senhor, né, aí não tem data exatamente para ser apresentada, contanto que ela seja apresentada diante do Senhor. Porque nós não consagramos, nós não batizamos crianças, né? Nós simplesmente consagramos, apresentamos diante do Senhor, apresentamos a Ele e quando a criança ela tem maturidade para decidir realmente o que ela quer da vida, devido ao ensinamento dos pais também, dos estudos bíblicos que ela tem constantemente na escolinha bíblica para crianças, então ela vai entendendo que Jesus é bom e ela vai querer Jesus realmente para ela. Meus filhos foram batizados eu creio que 11 para 12 anos, né? E minha filha e o meu filho com 9 anos ele pediu para que fosse batizado. Eu fiquei constrangido, eu batizei ele exatamente com 9 anos. Ele pediu, pai, eu quero me batizar, eu sou de Deus. E ele já fazia obra de Deus, ele já tocava na igreja, tocava bateria já há um tempo. E eu falei, rapaz, o rapaz já toca na igreja, ele serve a Deus, ele tem aqui a vidinha dele com Deus. Eu não pude negar isso para ele, você pode ter certeza, eu não pude negar, eu me constrangi nisso. E aí então, ele se batizou com apenas 9 anos de idade. Mas enfim, voltando para cá. Jesus ele veio sim sobre os costumes da lei. E aí o que nós entendemos sobre isso? Então nem tudo aquilo que Jesus ele cumpriu, nem todas as coisas nós podemos levar ao pé da letra com relação a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus ele veio passando o processo de transição entre lei e graça. Você entende o que eu quero dizer? Então por isso que é interessante a gente poder estudar sobre a vida de Jesus. E olha só, fica aí o aviso, o recado. O nosso curso de teologia básico que nós vamos estudar aqui na igreja vai começar no dia 6 de abril. Vai existir a matéria Cristologia. É bem interessante a gente conhecer um pouco da história de Cristo, principalmente porque ele veio trazendo lei, vivendo lei, porém trazendo graça. É interessante sobre isso, tá? É que, por exemplo, Jesus, por exemplo, cura um cidadão e ele diz assim para ele, olha, você vai e mostra aos sacerdotes, apresenta a oferta para ele e para que ele testifique realmente que Deus fez a obra na vida dele e para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, o que se fazia isso? Era o costume da lei fazer isso, mas ele veio trazendo graça, a graça que salvou o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você vê aqui, né, essa transição. Então é interessante a gente poder estudar sobre a vida de Jesus, para que a gente não tropece em coisas, para que a gente não tropece em comentários, e às vezes até fica difícil até para a gente responder alguma pergunta, mas você crê nisso, mas e tal coisa, né? Então a lei, ela não foi extinta de forma nenhuma. Aqui na minha tradução revista e corrigida, eu estou utilizando a tradução bem clássica na noite de hoje. Ela diz assim, olha, no título, o Evangelho isenta-nos da lei. O Evangelho isenta-nos da lei. Não diz que extermina a lei, de forma nenhuma. A lei existe para quem? A lei existe para os pecadores. A lei existe para aquelas pessoas que não querem Deus. Para eles a lei existe. Por exemplo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito em Romanos capítulo 8. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas para os que não estão, ainda estão debaixo da lei. Aí sim a lei está ali para mostrar o pecado deles e para empurrar eles para Cristo. Porém, se eles não forem para Cristo, eles vão ser julgados pela lei. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, mostra o tipo de julgamento que vai acontecer lá, julgamento condenatório. Então, exatamente isso. Ele veio justamente na lei, mas trazendo a graça do Senhor. Esse foi o ministério de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, né? Eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eles se perderam na lei, porque a carta de Tiago mesmo disse, ninguém conseguiu cumprir a lei ela toda, porque se eles tropeçassem em uma vírgula da lei, tropeçavam na lei toda. Então, ele veio ali, de certa forma, buscando o que se havia perdido, porque os que se perderam tropeçaram na lei. Mas ele veio trazendo a graça,
para que as pessoas realmente pudessem encontrar a porta da salvação, que é a graça. E ele mesmo disse: eu sou a porta, que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Se você ainda não fez, entre pela porta que se chama Jesus Cristo, ele ainda te espera exatamente no dia de hoje, tá bom, querido? Hoje ainda Jesus, ele te espera, tá legal? Não para lei, para simplesmente mostrar o teu erro, mas para mostrar que existe uma saída, que nem tudo está perdido. Jesus, ele é a esperança para a vida de todo aquele que quiser, para a vida de todo aquele que nele crê. Não existem pessoas especiais. Ah, tal pessoa especial para Deus, é o queridinho de Deus. Existem pessoas que buscam mais, existem pessoas que buscam menos. Existem pessoas que se consagram diante do Senhor, têm aquela conexão mais direta com Deus, são mais usadas e ousadas diante do Senhor. Existem pessoas que são menos. Existem pessoas que estudam mais a palavra de Deus e por isso têm um conhecimento a mais e têm facilidade, talvez, de buscar esse conhecimento. Existem pessoas que têm dificuldade de buscar e têm dificuldade de entender muitas vezes. Por isso que a gente está aqui justamente para facilitar o conhecimento para as pessoas que querem realmente aprender de Deus e caminhar com a gente nessa jornada aqui, tá bom? Seja bem-vindo aos nossos estudos bíblicos aí da nossa página aqui no Facebook e também no nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Farias. Se você não entrou, entra lá, tá bom? Então tá. Olha só, continua dizendo aqui o versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas, continua dizendo assim. Estamos estudando hoje sobre o fato de o Evangelho estar nos isentando da lei, tá bom? Diz assim, a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 4. É revista e corrigida a versão, tá bom? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher sobre os nascidos da lei, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, ou seja, estávamos debaixo da lei por causa do pecado, né? O Senhor trouxe a lei lá em Moisés para pôr um freio no povo. O povo estava desenfreado, pecando torto direito, o povo estava, né, zombando, estava bagunçando o coreto mesmo, né? Como diziam os antigos aí, né? Estava bagunçando o coreto. Aí o Senhor chegou aí e trouxe realmente aí a lei para pôr um freio no povo, para mostrar que não é para deitar e rolar assim, né? Poxa, tem regra nisso aqui, não é casa da mãe Joaninha, né? Então vamos obedecer, vamos seguir as regras, a gente tem a liderança, a gente tem aí um Deus, né? Vamos servir, vamos ficar em obediência, né? Porque a gente vai prestar contas, então vamos devagar aí, povo, né? Tem um Deus aí que zela pela sua palavra, né? E tem muito zelo por isso, então vamos devagar. Então justamente, a lei ela veio justamente para isso, para pôr um freio no povo. Como sempre, cafezinho abençoado. Bom, voltando para cá, mas continua dizendo assim, olha, que ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Por que, pastor, para remir? Eles já não estavam debaixo daquilo que foi estabelecido? Sim, estavam debaixo daquilo que foi estabelecido. Mas você sabe o que Deus diz, por exemplo, a respeito do homem e a lei? Simples, Deus disse assim, Deus olhou para a terra, a Bíblia diz, Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Ninguém conseguiu se justificar diante da lei. Sabe por quê? Porque, assim como diz Efésios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Gálatas também, claro, fala um pouco a respeito disso, mas exatamente todos pecaram, todos. Assim como diz também Romanos, fala a respeito disso, principalmente Romanos fala muito disso. Destituídos estão da glória de Deus, nós não fomos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, nem por mérito nosso, como diz lá em Romanos, mas exatamente ali pela graça de Deus, porque é um dom de Deus, é um presente dele para as nossas vidas. Então a Bíblia mostra, ela deixa justamente bem claro a respeito desse assunto, tá? Então olha só, ele veio nos remir, mas por que remir? Porque estávamos perdidos, homem nenhum conseguiu cumprir a lei ao pé da letra, mas Deus estabeleceu, e Jesus, ele veio e ele sim cumpriu toda a lei, olha só. Ela se cumpriu lá em Jesus Cristo. Então, para você ter ideia, quando Jesus ele entra lá no... Bom, Lucas dá esse detalhe assim, de uma forma mais ampla. Ele é detalhista nisso. Então, Jesus, depois da tentação, a Bíblia diz que o Espírito Santo traz de volta Jesus, isso no Evangelho de Lucas, tá? O Espírito Santo traz Jesus de volta ali para Galiléia. Ele começa a falar. Ele entra na sinagoga ali é o lugar de estudo. Ele entra na sinagoga e ele pega lá, o pessoal está estudando lá, ele pega, né? E o rolo da lei, é dado para ele que ele pudesse ler as escrituras. Ele abre, ele procura
onde está escrito lá em Isaías, capítulo de número 61, né? O Espírito do Senhor soberano está sobre mim e tal. E olha só, e olha o que ele disse, ele ali, sabe, sentado na cadeira de Moisés, olha só o que ele disse. Hoje essa palavra se cumpriu. Rapaz, os olhos dos caras ficaram assim, como é que história é essa de hoje essa palavra se cumpriu? Como quem diz, então ele é o Messias. Então, esse foi o comentário da época, ou seja, declarando ali que Jesus sim seria o Messias. Olha só que interessante, isso é muito importante, sabe, nós entendermos isso. Então, ali já começou ali aquela discussão, aquela inveja entre os religiosos que estavam ali, porque eles achavam que eram sábios na lei, mas estava alguém ali, querido, que ditou todas as regras da lei. O que você acha? Quem que conhece muito mais da lei? Aquele que está ali tentando obedecer, ou aquele que escreveu a lei? Jesus Cristo. Então, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, toma aí, né? Então tá, vamos lá. Olha só, querido, então ele veio remir, porque todos os homens acabaram se perdendo. Os homens acabaram cada um indo para um lado. Assim como diz mesmo o livro do profeta Isaías, eles estavam como ovelhas, cada um indo para o seu canto, perdidas, todas sem pastor. Cada um procurando uma direção, e aí então veio o pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, e trouxe ali justamente as pessoas para o conhecimento, e claro, esse conhecimento chegou até nós nos dias de hoje, mas levando para aquela época, e o conhecimento chegou até aquelas pessoas, e elas puderam realmente encontrar um pastor, elas puderam realmente ter alguém que era referencial, que era Jesus Cristo, elas puderam ter uma direção, e a direção, elas encontraram tudo aquilo que elas procuravam, elas encontraram ali diretamente em Jesus Cristo, e isso é algo assim bem legal, isso é algo assim bem interessante. Então ele remiu, e essa remissão, ela está ligada, claro, através do sacrifício na cruz do Calvário, porque todo aquele que pecar, toda alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra do Senhor. Então, como Jesus estava assumindo, ele estava remindo, ele precisava tomar o nosso lugar. Então, nessa troca de lugar, ele tomou o nosso lugar de pecador e nos deu uma condição para sermos adoradores. Sim, entendeu? Nós deveríamos adorar ao Senhor, e ele então se colocou na condição de pecador. Ou seja, ele nos deixou na condição de filhos, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, e assumiu a condição de maldito, que era a condição nossa. Estava complicada a situação para nós diante de Deus. Então, porque diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, seria para nós estarmos lá. Então Jesus assumiu essa condição, Jesus assumiu essa posição aí na cruz por cada um de nós. Então ele remiu, ou seja, ele tomou o nosso lugar, comprou, pagou nosso pecado através do seu sangue precioso na cruz do Calvário. É o que diz exatamente isso, né? Ele remiu, esse processo de remissão, remir, salvar alguém que está em perigo, alguém que está passando por luta, vamos dizer assim, alguém que está passando ali por aflição. Ele remiu, ele comprou, ele resgatou, na verdade, o homem aí desse problema todo aí, tá? Então, Deus enviou Jesus Cristo justamente para isso, justamente com esse propósito, né? Para ele remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o Espírito de adoção. Deixa eu falar uma coisa para você a respeito desse a fim de recebermos. Algumas pessoas comentam assim, pastor, eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus, mas você é filho de Deus por causa de Jesus Cristo, tá? Por causa dele, você é filho de Deus, senão você não seria. Então, não, pastor, mas eu sou filho de Deus e tal, mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós não somos filhos legítimos de Deus. Uma notícia para você. Não somos filhos legítimos de Deus. Assim diz também na carta aos Romanos, mas aqui diz também, olha, nós recebemos o espírito de adoção de filhos, ao qual clamamos Abba Pai. Lá em Romanos também fala sobre isso. Ou seja, se recebemos o espírito de adoção, é como se nós tivéssemos sido adotados. Porque olha só, deixa eu te falar uma coisa. Pastor, eu não acredito. Se nós fôssemos filhos legítimos, nós seríamos herdeiros. E nós não somos herdeiros. Pastor, que blasfêmia. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. É assim, deixa eu falar uma coisa para você, tem herança, mas assim, porque Cristo herdou e venceu por nós, então nós passamos a herdar. Você entende? É como que se, por exemplo, nós passamos a herdar a herança do Pai, por causa e através de Jesus Cristo, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Dessa forma só nós somos herdeiros. Não somos herdeiros por mérito próprio. Não somos herdeiros porque nós merecemos, não, mas porque alguém fez alguma coisa por nós, tá? Então, dessa forma nós somos herdeiros. Então, nós, a fim de recebermos a adoção de filhos, nós somos adotados através do Espírito Santo,
E a certeza que nós fomos adotados, de repente alguém pergunta assim, pastor, mas como é que eu faço para saber se eu fui adotado mesmo, pastor? Como é que eu faço? Bom, a alegria que Deus põe no teu coração é justamente a prova de que você foi adotado por Deus através do Espírito Santo. E o Espírito Santo cuida de você. Então, o Senhor nos adotou, nos deu o Espírito de adoção. O Senhor nos adotou através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Ele mandou ali o Espírito Santo para que a gente pudesse ser cuidado, sabe? Ser cuidado por Ele e nos lapidando dia após dia, sabe? Tirando aquelas impurezas de nós até o dia realmente da redenção, até o dia de a gente sair dessa terra, desse mundo, dessa vida, para nos encontrarmos com Cristo nos ares e então poder estar com o Senhor para sempre. Mas olha só, mas nós recebemos tudo que nós temos, acredite nisso, tudo que nós temos, nada é por mérito nosso, tudo nós recebemos. Então, ou seja, não sei se já chegou, não sei qual a tua situação, não sei com que grupo de pessoas que eu estou falando aqui nessa noite, querido, porque eu não sei qual a sua condição social, tá? Eu não sei qual a sua condição financeira, eu não sei onde você mora, eu não sei. Mas eu não sei se você já viveu de favor. Seja a favor de morar na casa de alguém, seja viver de favor de, poxa, você depender de se alimentar, seja de favor de qualquer coisa, de alguém ter que cuidar de você em um momento, em um estado que você estava enfermo, enfim, viver de favor por um tempo, de várias áreas aí. Mas enfim, já viveu de favor alguma vez em alguma área da sua vida? Meu Deus! É extremamente constrangedor. A pessoa que vive de favor, ela acha, por mais que quem esteja fazendo o favor esteja de bom grado, e ele não está pensando nada disso, mas quem está vivendo de favor, ele sempre vai ter um constrangimento dentro de si. Ai meu Deus, acho que eu estou atrapalhando, acho que eu estou incomodando, acho que eu estou estorvando, acho que eu estou sendo muito, estou sobrando aqui. A pessoa ela sempre vai achar isso. Mas sabe o que é interessante? Isso por um lado é bom. Sabe por quê? Porque o fato de nós acharmos isso nos remete a ser gratos a essa pessoa que está fazendo favor para cada um de nós. Então, quando Jesus ele fez isso por cada um de nós, ou seja, o que nós entendemos? Que ele fez um favor para nós, o qual ninguém poderia fazer. Então, o Senhor Deus, ele enviou Jesus Cristo justamente por isso. Não havia ninguém ali ao nível de Jesus Cristo, ninguém ali que viesse realmente, porque assim como a serpente ela incorporou, ela encarnou ali, assim como Satanás encarnou na serpente e tomou forma humana, aliás, forma física, aliás, para enganar Eva, ou seja, físico para físico. Ele não enganou no sentido espiritual, diretamente, mas o espiritual estava por trás disso. Ele enganou fisicamente, porque ele estava ali diretamente na serpente. Então, físico ali no físico. Então, Jesus precisaria vencer da mesma forma. Então, ele encarnou ali no homem, que é a imagem de Deus, ele encarnou no homem justamente e venceu exatamente dessa forma. Ele venceu fisicamente falando, como quem diz assim, eu venci a morte da mesma forma. Satanás falou de cá, eu falei de cá, e pronto, e está falado, encerrou. Então, ele venceu justamente da mesma forma, de uma forma legal, tá bom? Então, isso nos tornou, né, nós nos tornamos filhos de Deus exatamente dessa forma, tá bom? Bom, mas vamos voltar para cá para o estudo. Versículo de número 6 de Gálatas, capítulo 4, está escrito assim: e porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Ou seja, você lembra a oração de Jesus, quando ele está lá no Getsemane? Alguns usam a expressão Getsemane, a mesma coisa, é o monte lá que Jesus foi fazer praticamente a última oração ali, juntamente com seus discípulos. Mas enfim, Jesus clamando ao Senhor, Pai, Paizinho, né, e Jesus clamando ao Senhor ali. Olha só, então o Senhor nos deu esse mesmo Espírito que clama ao Pai. Olha só a profundeza do que é a palavra de Deus. Jesus clamou exatamente Abba Pai uma das horas mais difíceis da sua vida, se não na hora mais difícil da sua vida, em que ele iria passar pelo processo de crucificação. E então aqui, ou seja, então ele ia ter que crucificar a sua carne para que possivelmente ele pudesse ser glorificado. E ele mesmo disse, Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então depois da morte ele foi glorificado. Nós sempre comentamos que sempre depois da morte a glorificação, né? Sempre depois da cruz a glorificação. E então o que acontece aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 6? Olha só, e porque sois filhos, Deus enviou nossos corações seu Espírito que clamava ao Pai. Ou seja, então, assim como o Senhor Jesus clamava dessa forma antes da cruz, justamente quando nós precisamos
pegar a nossa cruz a cada dia, tomar sobre nós e a cada dia caminhar no trajeto, né, no caminho chamado Jesus Cristo, chamado Evangelho. E Ele mesmo diz: quem quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Justamente. Então, nessa hora que nós clamamos a Papai, porque, querido, é hora de luta, é hora de dificuldade, é hora de passar pela cruz, é hora de tomar a nossa cruz para ir em direção a Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta nós tentarmos viver a nossa vida de oba-oba, de gritaria, Querido, o Senhor não quer isso, Ele quer a nossa vida com Deus. O Senhor quer tão somente, querido, vida no altar. Ou seja, então cada vez que o Senhor olha do céu para a terra, Ele busca simplesmente obediência. Cada vez que o Senhor olha do céu para a terra, Ele busca, querido, simplesmente pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Não o adoram porque está diante de pessoas, porque está diante de multidão, mas porque tem um Deus todo-poderoso no céu e essa pessoa realmente teme esse Deus. Pastor, como é que teme esse Deus? Querido, se eu, por exemplo, vou trazer para mim aqui, passe isso, por exemplo, para as condições que você vê por aí, tá? No mundo aí afora. Bom, de que adiantaria, por exemplo, eu estar aqui diante de multidão, diante da igreja, orando e aquela oratória maravilhosa e pregando aquela palavra de um PhD e mostrando minha filosofia, sabe, querido, se fora desse ambiente, eu sou um crápula, eu não valho nada. Eu sou, sabe, um desobediente, eu não quero saber de nada, vivo uma vida toda torta, não é exemplo para ninguém, nem para amigo, nem para família, nem para a igreja, nem para ninguém. De que adianta? Então não é isso que Jesus procura. Jesus procura, ainda que simplicidade, mas pelo menos pessoas que busquem, pelo menos pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não olha simplesmente para aquilo que sai da nossa boca, guarda no teu coração, mas Deus olha para aquilo que realmente sai da nossa alma, se aquilo que nós falamos é realmente aquilo que nós sentimos, ou nós falamos para impressionar pessoas, ou nós falamos porque realmente está dentro de nós, Deus está colocando aquela palavra dentro de cada um de nós. É para isso que Deus olha. Por isso que quando Deus diz que, a palavra do Senhor diz que Deus atenta para o coração, é justamente isso, para que nós venhamos a falar, não como hipócritas, como os religiosos falavam, na época, né, os fariseus falavam, mas aquilo que realmente sai do nosso coração. É assim que a gente precisa se expressar diante de Deus, tá? Então, belezinha, olha só. Então, que clama Abba Pai, ou seja, então voltando aqui, ou seja, nós vamos passar por esse processo, estamos passando pelo deserto. Você que está vivendo aí nos dias de hoje, olha só, você que acompanha o noticiário, poxa, é deserto, a gente vive pelo deserto, está caminhando pelo deserto. Então, nós estamos aqui nessa vida como forasteiros, como peregrino, assim como diz a carta de Pedro. Nós não somos desse mundo, não somos, nós estamos simplesmente de uma passagem por aqui. Depois que fecharmos os olhos, o Senhor estalar o dedo e pedir nossa alma, nosso espírito, querido, aí então é que nós vamos para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa pátria celestial, Nova Jerusalém, se é que estamos dispostos a obedecer a Cristo a esse ponto, tá bom? E temos a palavra de Deus aí como regra, como referencial para as nossas vidas. Mas olha só, então quando nós clamamos, nós precisamos clamar a Abba Pai, precisamos clamar o Senhor, precisamos invocar o nome desse Paizinho, querido, desse Pai Todo-Poderoso, para nos ajudar em nome de Jesus, colocar teus anjos ao nosso redor, colocar aí, querido, porque nós vivemos constantemente, querido, em batalha espiritual. Nós vivemos, por mais que ela seja menos intensa ou mais intensa, mas nós constantemente vivemos em batalha espiritual, amado. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu nem sei o que é batalha espiritual. Tá, por que quando o Espírito Santo convida a pessoa a ler, deixa eu entrar na simplicidade aqui, por que quando o Espírito Santo, por exemplo, convida a pessoa a ler a Bíblia, lê a Bíblia lá, aí você pensa assim, outra hora eu leio, outra hora eu olho, outra hora eu canto para Deus. Sabe o que é isso? Batalha espiritual. O Espírito Santo cochichou aqui e o inimigo cochichou do outro lado. Você acaba dando ouvido para o outro lado. O que é isso? Batalha espiritual. Mais intensa ou menos, mas as pessoas vivem constantemente sob batalha espiritual. Tenham mais percepção, não, mas elas vivem constantemente em batalha espiritual. Entenda elas tanto do assunto ou não, mas elas vivem em batalha espiritual. Alguns, claro, às vezes vem mais de frente, a gente que está na linha de frente, como quem diz, né, sempre sente um pouco mais na pele. Mas assim, às vezes a pessoa ela acha que a gente às vezes fala alguma coisa que, puxa, pastor, eu não acredito nisso, mas de uma forma mais suave. A pessoa ela passa por batalhas, por conflitos no mundo espiritual e muitas vezes não percebe porque acaba entendendo como que isso fosse natural e nem sempre é assim, tá?
Então tá. Então nós precisamos clamar realmente esse Paizinho, esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele vem nos ajudar. Nós cantamos uma canção sempre, nós cantamos um cântico aqui sempre na igreja que diz: vem me socorrer, vem me socorrer, vem me socorrer, vem me socorrer, Jesus. Eu não posso colocar a música aqui, senão depois lá o YouTube bloqueia meu vídeo. Mas enfim, ou seja, nós clamamos ao Senhor o socorro de Deus. Né? Ou seja, constantemente os salmistas clamam pelo socorro de Deus. Constantemente nós vemos isso principalmente nos livros de Salmos, livros dos profetas também, como Jeremias e outros. Ou seja, constantemente clamam pelo socorro de Deus. Aí, por exemplo, nós olhamos, por exemplo, Abacuque, por exemplo, clamando ali desesperado, ou seja, mas nós também clamamos passando pelo deserto, olhando já para uma cruz que precisamos carregar, cruz de renúncia, cruz ali de realmente vida com Deus, vida no altar, mesmo o mundo nos mostrando outras coisas, nos mostrando outra opção, mas nós precisamos tomar a nossa cruz a cada dia para seguir Jesus. Não, querido, é inútil. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente você pode pensar assim: não, pastor, eu vou assim mesmo. Eu vou do meu jeitinho mesmo. Não, não é do nosso jeitinho não, querido. Desculpa aí, tá? Não é nem do meu jeito e nem do teu jeito. É do jeito de Deus. E o jeito de Deus está escrito aqui na palavra. Deus, é desse jeito aqui que a gente precisa tomar a cruz para a gente seguir Jesus. Eu do meu jeito e você do seu jeito, sabe o que vai acontecer? Nós vamos encontrar uma porta fechada para nós lá na glória, lá em cima. E nós vamos ouvir uma palavra que diz assim: ó, vocês vão para o andar de baixo. De que adiantar, querido? Então, é preferível nós renunciarmos nossa própria vida aqui, diante do Senhor, tá bom? Para que lá no final Ele possa achar algo em nós e possa, então, nos salvar diante da humildade, diante da nossa entrega, né? Diante da nossa vida com Deus. Tá legal? Belezinha. Vamos para o versículo de número 7? Vamos lá? Então tá. Está escrito assim. Gálatas capítulo 4, versículo de número 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Essa é a palavra-chave que eu acabei de comentar com você. Então, nós não somos filhos legítimos, porém, através de Jesus Cristo. Então, nós somos herdeiros de que maneira? Por Cristo. Então, justamente isso, através de Cristo. Então, através de Cristo, nós passamos a herdar aquilo que Deus tinha aí preparado e programado para as nossas vidas. Então, por isso que nós oramos, você pode ver, das nossas orações, são coisas assim bem sutis. Mas por isso que quando nós oramos, nós não oramos simplesmente: oh Deus, abençoa isso, Deus me ajuda isso, Deus, obrigado, Deus, por mais um dia, e pronto. Negativo. Nem temos autoridade para orar desse jeito. Tá? Nem temos autoridade para orar desse jeito. Mas cada vez que nós oramos, nós precisamos sempre dizer na nossa oração: em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Por quê? Porque é somente através de Jesus que nós temos essa legalidade. Fora de Jesus Cristo, ninguém tem legalidade para nada. Todos estão debaixo de pecado e complicado e praticamente condenado. Então nós precisamos de Jesus Cristo, e até mesmo nossas orações a Deus só são ouvidas e respondidas através de Jesus Cristo, porque somente Ele trouxe esse acesso. Pastor, e se eu orar diretamente a Deus e Deus ouvir? Deixa eu fazer uma pergunta para você. De que adiantou Jesus ter vindo para morrer na cruz, então? Tanto sacrifício, tanta dor. Para quê, então? Então, ficássemos nós sempre falando com Deus. Se Jesus já veio, querido, é porque para nós não tinha mais jeito. É porque para nós já não tinha mais condição. Então, através de Jesus, nós recebemos esse presente. Querido, recebe o presente de Deus. Deus está querendo presentear nós com a graça dEle. Deus está querendo presentear nós com o favor dEle. É certo que nós nunca vamos poder pagar, assim como o mesmo apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Mas, querido, deixa constranger. E a coisa legal, interessante, sabe o que é? É quando nós nos sentimos constrangidos, porque esse constrangimento nos remete a buscar a Deus. Esse constrangimento, querido, nos remete à cruz de Cristo, nos leva a invocar o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Então, é sempre bom nós nos sentirmos constrangidos quando erramos. Significa que o Espírito Santo, Ele está trabalhando, Ele está atuando na minha vida e na tua vida. Difícil, e o problema é quando a pessoa não se sentir constrangida. Esse é o problema. Então significa que a mente dela pode estar cauterizada, porque ele está ouvindo mais a voz de Deus, não está ouvindo mais a cobrança de Deus. Então, isso é bom, tá legal? Então tá. E diz o versículo 8 dessa forma: mas quando não conheceis a Deus, servis ao que por natureza não são deuses. Ou seja, quando nós não conhecemos a Deus, nós servíamos aquilo que não eram deuses. Não era Deus, não era Senhor. O que ele está dizendo? Pastor, mas você não fala que existem deuses, existem senhores? Sim.
Quando Deus, por exemplo, diz assim, eu não conheço outro além de mim, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que não tem outro Deus. Ele não está dizendo que não tem outros senhores. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que não tem outro no nível dele. Ele mesmo, o Senhor mesmo fala de Deus, não se prostrará diante de mais esculturas e fazer daquilo um Deus. Enfim, ele diz lá também no livro do profeta Jeremias e de outros profetas, come, vai no mato e corta um pedaço de pau e faz daquilo um Deus e se prostra diante daquilo. Enfim, faz o quê? Um Deus. Então significa que o próprio Senhor, através de seus profetas, fala a respeito de Deus, sim. Ou seja, no próprio Salmo 115 fala a respeito desse assunto. Ele não conhece outro e não existe outro ao nível dele, que criaram os céus e a terra e todas as coisas. Mas todos esses são pagãos, como diz também aí Coríntios capítulo 10, fala também a respeito desse assunto. Todos esses são deuses pagãos, coisas criadas pelas mãos dos homens. O homem perfeito e vai criar um negócio mais imperfeito ainda. Você imaginou o que dá um negócio desse? Um imperfeito salvar o outro? Não tem condição, né? Não tem condição. Teria que ser alguém justamente perfeito, justamente aí que poderia estar fazendo esse sacrifício de uma vez por todas, só Jesus Cristo mesmo. Então tá. Então, quando nós estávamos aí servindo esse tipo de deuses, estávamos servindo aí os objetos, né? Estávamos servindo aí a tantas coisas, ou seja, e isso feito na natureza humana, né? Isso olhando pelo lado natural, pelo lado carnal, né? Ou seja, mas agora, conhecendo a Deus, Deus com D maiúsculo, conhecendo a Deus, antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, ou seja, aos quais de novo quereis servir? Então, o que Paulo está dizendo aqui, querido? Então, o apóstolo Paulo está comentando aqui, eu estou lendo na Revista e Corrigida, tá? A tradução toda eu estou lendo na Revista e Corrigida, para quando eu for colocar aqui a legenda, não ter problema, eu colocar numa tradução só. Mas, ou seja, o que Paulo está dizendo? Então, os Gálatas aqui, ele já começa falando isso lá no começo de Gálatas capítulo 1, né? De que por influência, as pessoas estão ali mudando sua fé e tal, e partindo por outro evangelho, que não é outro evangelho, mas aquele que muitos estão fazendo, estão deturpando o evangelho de Cristo, coisas assim. Ele fala lá no capítulo 1, é resumo do capítulo 1. Mas enfim, olhando para cá, ou seja, ele comentando a respeito de, ele mostrando a salvação, mostrando o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida do homem, e disse assim, mas poxa, vocês estão voltando para o passado, vocês estão olhando e voltando para o passado, para aquilo que vocês eram antes. Poxa, vocês viviam errado, vocês estavam fazendo errado. Jesus veio, resgatou, mostrou a salvação, mostrou o caminho, veio dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vocês estão querendo voltar. Querido, quantas pessoas nos nossos dias você conhece que tem o desejo de voltar atrás, imaginando que é o que faz para pastor, que o que faz para líder de grupo, que o que faz para isso, querido. Todas as coisas que nós fazemos, querido, nós precisamos fazer pensando e crendo que estamos fazendo para Cristo Jesus. Se temos o desejo de ir para a igreja, claro, agora estamos em época de restrição, não é o caso. Mas se temos o desejo de ir para a igreja, querido, que nós vamos para a igreja para Cristo Jesus, não porque estamos na escala, porque temos um compromisso. Se vamos, querido, e se honramos isso, honramos por causa de Cristo. Eu não vou para a igreja não por causa de tal pessoa. Você não está indo na verdade, mas quem está se entristecendo é Cristo Jesus. O fato de nós não buscarmos a Deus entristece a Cristo. Pastor, mas só um dia? Um dia. Bom, a minha Bíblia diz, é claro, tem pessoas que tiram férias e acabam indo viajar e tal, é uma outra história, tá? Estou falando de pessoas que vão de vez em quando na igreja, é isso que eu estou falando, tá bom? Mas, por exemplo, ou que escolhe dia para ir na igreja. Eu estou falando, por exemplo, de pessoas que justamente assim, tá? Ou seja, a pessoa ela faz para Deus. Se faz bem, faz para Deus. E se faz mal, infelizmente também está fazendo para Deus. Então, o que nós fazemos, nós estamos fazendo para Deus, querido. Não é para mim, você pode ter certeza. Eu sou simplesmente, o pastor é simplesmente uma gota no oceano. É um grãozinho de areia ali naquela praia toda. Então, é simplesmente isso. Simplesmente um instrumento de Deus entre bilhões de pastores que existem na face dessa terra, que Deus deixou aí espalhado pela terra, louvado seja Deus para a vida deles. Então, simplesmente isso, simplesmente um canal de bênção. Agora, se fazemos o que fazemos, nós fazemos para Deus e precisamos entender isso. Quando alguém disser assim, vou fazer isso aqui para o pastor, tal. Querido, faça como se você estivesse fazendo para Cristo. Pastor, mas você não é Cristo. Faça como se você estivesse fazendo para Cristo. Porque aí você vai ser recompensado. Jesus falou assim, aquele que oferecer, ainda que seja um copo d'água fria para um profeta, na qualidade de profeta, o galardão dele também vai ser de profeta. Ou seja, sabe, querido, as pessoas elas serviam antigamente aos seus reis, servia a Davi, servia a outros reis, sabe como, querido? Como se estivesse fazendo para o próprio Deus. E elas faziam, elas entregavam suas vidas para isso.
sabe? Ou seja, hoje nós precisamos fazer justamente para isso, fazer para Deus como se fosse realmente para Deus. Eu lembro que uma vez, amado, olha só o que aconteceu na igreja. Eu era operador de som, técnico de som, fiquei durante 15 anos mais ou menos, pouquinho tempo, né? Então tá. Ali trabalhando com o pastor assim, na época ele é um homem que eu amo muito. Eu amava, né? Ele partiu dessa para melhor. Mas enfim, ele era assim muito rigoroso, né? E eu aprendi muito com isso, você pode ter certeza disso, tá? E não reclamo de nada, de cada bronca eu aprendi muito, eu cresci muito com isso, eu criei maturidade com as broncas. Mas olha só, aí um dia, não me lembro o que aconteceu, se aconteceu uma microfonia, alguma coisa aconteceu, algum imprevisto aconteceu, alguém chegou perto do retorno sem perceber, às vezes a pessoa faz, né? Tá no altar, alguém vai dar algum recado, ela chega com o microfone sem perceber, e perto do retorno, aquela microfonia louca que incomoda todo mundo. E a hora que ele pegou o microfone, rapaz, ele esculachou, ele estava, acho que num dia não muito bom, né? Ele pegou, abriu o coração, falou um monte para mim, sabe? Falou, puxa, assim, no microfone para a igreja inteira, a igreja estava cheia. Dia de ceia, sabe? A igreja estava cheia. Falei, meu Deus. Aí ele falou assim, eu recebi assim, sabe? E aí minha esposa, tanto que eu nem guardei isso para mim. Aí minha esposa, ela na vinda para casa, ela falou assim, e aí, você? Eu falei, e aí eu? O que tem eu? Ela falou assim, então, o que o pastor falou lá para você? Eu falei, então, ele não gostou muito do que aconteceu no culto não, né? Mas acontece, né? A gente não é perfeito, né? E ele, mas e aí? Se eu fosse você, eu nunca mais voltava para a igreja, nunca mais colocava o pé aí. Eu falei, então, eu falei assim para ela, esse seria meu pensamento. Eu falei, Eu falei, seria meu pensamento. Se eu estivesse fazendo para homem, seria meu pensamento. Eu falei, mas eu não estou fazendo para homem. O pastor lá, ele é só um servo de Deus, sabe, que está fazendo o trabalho dele. E é certo que ele quer que o trabalho seja bem feito, e tem que ser feito com excelência para Deus. Simplesmente aconteceu um imprevisto. Agora, eu estou fazendo para Deus, não estou fazendo... Eu faço automaticamente, ou diretamente eu faço para Ele, ou indiretamente, mas eu estou servindo a Deus nisso. Então, eu estou fazendo para Deus. Agora, o que Ele pensa, o que Ele deixa de pensar, é Ele Deus, eu estou fazendo para Deus, né? E outra, se eu for ficar olhando para cada probleminha que me acontece na obra de Deus, eu não ando. Então, eu prefiro relevar, eu preciso fazer vista grossa para as críticas. E tenho que imaginar que as críticas, por mais que elas não sejam bem colocadas, não sejam assim apresentadas da melhor forma, outra vez que a gente possa receber bem, mas enfim, aconteceu e alguém criticou e eu preciso trabalhar em cima disso para que a crítica não aconteça novamente. Então, se alguém me criticou, é porque também eu estou falhando. Então, eu vou procurar não falhar, daí nem crítica eu vou ouvir mais. Aí, então, a gente estabeleceu algo assim, procurei ser sempre mais prudente nas coisas e... Mas eu cresci muito com isso, porque a gente não está ali para ouvir as pessoas que estão do lado, para nós servirmos a Deus ou não. Nós estamos aí, querido, para ouvir a voz do Espírito Santo, para Ele nos direcionar daquilo que nós precisamos fazer e da direção que nós precisamos tomar para a nossa vida. Não é nossa esposa, nosso filho que nos guia pelo caminho da salvação, querido. É o Espírito Santo de Deus, é a santa, gloriosa e poderosa palavra do Senhor. Ela sim é que vai nos guiar pelo caminho, tá bom? Bom, então o apóstolo Paulo está comentando aqui justamente sobre isso, sobre o fato de as pessoas, elas se colocam na qualidade de fracas, porque elas acabam, de certa forma, desprezando a lei, desprezando ali a palavra, aliás, desprezando a vontade de Deus e a graça do Senhor. Então, ele diz assim, olha, eu receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Bom, eu vou encerrar com esse versículo aqui, ou seja, eu receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, qual que era o temor do coração desse homem? Querido, um homem de Deus, o homem que o próprio Senhor Jesus disse, olha, ele vai perecer, disse para Ananias, Ananias iria orar para que Paulo fosse curado da vista, na época, né? Paulo ficou cego. O Senhor Jesus disse para Ananias, esse vai perecer por causa do Evangelho. Então, um homem que pereceu por causa do Evangelho, foi preso por causa do Evangelho, levou muitos açoites por causa do Evangelho, muitas injúrias por causa do Evangelho, muitos confrontos por causa do Evangelho, levou socos e pontapés por causa do Evangelho. E ele disse assim, olha, eu muito receio, eu tenho medo disso, de que eu tenha trabalhado em vão por vocês,
Ou seja, depois de ter feito tudo isso, depois de ter pregado, feito discípulos aqui, depois de ter estabelecido essa igreja aqui na cidade da Galácia, eu tenho medo disso. Eu quero que vocês guardem os princípios de Deus. Não quero que vocês fiquem debaixo de jugo de homens, mas debaixo da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava ali receoso de que eles tivessem retrocedido, de que eles tivessem voltado ali para a velha vida, para os velhos costumes, para as velhas tradições. Agora, deixa eu dizer algo aqui, querido, para você nesse momento. Amado, o que nós temos servido? Querido, o que nós temos buscado? Amado, o que nós temos valorizado? O que nós temos feito realmente diferença? Nós temos feito diferença realmente naquilo que nós fazemos? Nós temos realmente crido? As pessoas têm visto em nós realmente que nós somos servos de Deus? As pessoas têm visto realmente em nós a fé que foi plantada e implantada dentro do nosso coração e ela é reavivada pelo Espírito Santo? As pessoas, elas têm visto realmente um ânimo dentro de nós. Pastor, um ânimo, eu olho para o meu lado e vejo só destruição. Um ânimo, querido, não olhando para as coisas do mundo, amado. O lado do mundo, sim, nós enxergamos exatamente isso, mas nós a cada dia nos sentimos animados, querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós vemos, querido, que nós estamos chegando nos fins dos tempos e o tempo está chegando, querido, o tempo de Jesus ele voltar, o tempo de Jesus buscar o seu povo, o tempo de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O tempo está próximo, querido, o tempo está muito próximo, o tempo está se aproximando. Nós já vemos, querido, o cenário pronto, nós já vemos o mundo com o caos sendo estabelecido pelos próprios homens. Esses dias, eu creio que hoje mesmo estava ouvindo uma notícia, eu sei que eu não sou repórter, nem entrevistador, mas enfim, nem comunicador de notícias, mas enfim, porque a gente não pode ser alienado também, a gente precisa estar olhando para as notícias do céu, mas precisa estar sabendo o que acontece aqui do lado também, tá bom? Precisa ler jornais, ler revistas, ler jornais, coisas assim que vai trazer edificação, assim, um conhecimento a mais para nós, vamos dizer assim. Mas olha só, eu estava, por exemplo, assistindo o jornalismo hoje e foi, para você ter ideia, o oxigênio, né, tá assim bem escasso nos nossos dias aqui, né, tá bem escasso. Pô, oxigênio, por exemplo, dá para 1 ou 2 dias. Guarda aí, oxigênio dá para 1 ou 2 dias. Tem gente morrendo já com oxigênio, tem gente partindo dessa, com oxigênio e tudo. Agora foi constatar, para você ter, olha até onde que vai o homem. Aí foi entrar em contato com empresas de oxigênio. E a empresa de oxigênio vai começar a virar 3 turnos a partir de semana que vem. Querido, semana que vem, deixa eu falar uma coisa para você. Tá morrendo gente aí até pelos cotovelos, de monte. O cara veio falar que semana que vem vai começar a virar 3 turnos. E quando que isso vai chegar nas pessoas? Mano, você acha que esses caras estão interessados em salvar vidas? Aperta aqui e vê se sai Coca-Cola, sabe, irmãos? Você acredita também em coelhinho de Páscoa, que o coelhinho bota ovo e ovo de chocolate? Acredita que tem um velhinho bom, de veste de vermelho, de saco nas costas, e sai pulando de chaminé em chaminé por aí para deixar presente para quem deixa meinha na janela também? Você acredita nisso, né? Querido, se eles quiserem fazer alguma coisa, eles já teriam feito. Eles têm pessoas ali que trabalham exatamente para isso, para ver necessidades. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos no fim dos tempos, querido. A redução de população mundial, nós falamos sobre isso já por várias vezes. Querido, esse mundo, amado, só existe uma esperança, querido, para nós. Nós precisamos clamar, nós precisamos invocar o nome do Senhor. O Senhor conta conosco, amado, para buscar a presença dEle. E Ele diz, querido, na palavra dEle, que o Senhor, Ele pode sarar as nossas vidas. O Senhor, querido, Ele pode sarar a nossa terra. Mas nós precisamos acreditar nisso. Agora, se o povo de Deus, se nem o povo de Deus, querido, acredita nisso, amado, então, ou seja, quem é que vai acreditar? Se nem o povo de Deus acredita nas promessas de Deus, quem é que vai acreditar então? Tá bom, querido? Então, o Senhor, Ele pede para que o seu povo ele venha realmente clamar pelo teu nome, querido. O Senhor pede para que o seu povo venha invocar o teu santo nome. Então, a palavra do Senhor, ela diz que se o povo que se chama pelo seu nome clamar a Ele, invocar o nome dEle, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, querido, Ele vai ouvir do céu e vai curar, sabe, a terra, e vai sarar nossas feridas, Ele vai curar a terra, Ele vai sarar nossas vidas. Ou seja, mas, querido, não simplesmente sarar no mundo físico. Claro que sim, o Senhor pode todas as coisas, mas principalmente na ferida espiritual, aquela que muitas vezes bloqueia nosso contato diretamente com Deus. Ou seja, mas amado, então o mundo governa por mundo, tá? Pastor, quem é que governa por Deus então? Nós vamos ver um governo realmente governando por Deus aqui na terra. Quando o Senhor ele estabeleceu o reinado do milênio, depois do tempo da tribulação, enfim, nós temos esse estudo já ministrando aqui nos domingos de manhã. Ou seja, mas então, querido, você pode ter certeza disso, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos invocar o nome do nosso Deus,
porque nós cremos nele e porque a nossa esperança está nele. Amém, querido? Onde está a sua esperança? No que você tem confiado? Por mais que nós vejamos uma notícia ou outra, por mais que nós vejamos ali um informativo ou outro, querido, você pode ter certeza, a nossa esperança não está ligada diretamente nisso, você pode ter certeza que não. A nossa esperança, ela está em Jesus Cristo. A nossa esperança está no Filho de Deus. A nossa esperança está no nosso Senhor e no nosso Salvador. Tá? A nossa esperança está em Deus. Então, clame ao Senhor, busca o Senhor e fica firme com o Senhor, porque no tempo certo Ele vai vir, Ele vai aí, querido, buscar a sua igreja, no tempo certo Ele vai, como diz o apóstolo Paulo ali na carta aos Romanos capítulo 8, Ele vai tirar o homem desse jugo no qual o homem mesmo se colocou. Ele vai tirar desse jugo e vai nos levar para um lugar de descanso, um lugar eterno, onde lá não haverá pecado, onde lá não haverá dor, onde lá não haverá o maligno, não haverá destruição, não haverá enganação, não haverá corrupção, mas somente os lavados e remidos no sangue do Cordeiro vão estar nesse lugar. Está falando, querido, não de pessoas ali que foram perfeitas aqui na terra, mas de pessoas que olharam para a palavra de Deus, tiveram ela como base para suas vidas e pelo menos quiseram andar segundo esse princípio, pelo menos se esforçaram para andar segundo esse princípio, tá bom, querido? Deus não pede para você ser perfeito, por isso que muitas pessoas acabam se desviando até mesmo, porque não vem perfeição e procuram perfeição em outros, acaba se desviando, ficando louco mesmo. Mas o Senhor quer que pessoas, querido, que olhem para a palavra de Deus, tenham um padrão para a sua vida, e esse padrão seja a Bíblia. Tenha, querido, um padrão para viver. Tem uma direção que possa andar, e essa direção que seja dada pelo Espírito Santo, que seja a direção dada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Então, querido, guarda essas palavras no teu coração. Jesus, Ele é a concretização do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado ao mundo e para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos em Jesus, nós necessitamos extremamente de Jesus na nossa vida. Nós necessitamos todos os dias da graça de Deus. Para hoje, para amanhã, para todos os dias, nós precisamos desse Deus, para que Ele realmente possa fazer uma obra gloriosa dia após dia e que nós possamos viver, queridos, de glória em glória e de vitória em vitória, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, amado? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Obrigado por participar conosco, obrigado pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe, um abraço, até o nosso próximo vídeo. Se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, até lá. Fica com Deus. Valeu.